agora a gente vai falar de repercussão internacional. Um incidente no mundo do futebol se tornou um dos assuntos mais comentados na internet nos últimos dias. O zagueiro do Nacional do Uruguai, o Juan Izquierdo, de 27 anos, ele sofreu uma arritmia cardíaca durante uma partida de futebol contra o São Paulo, isso no estádio Morumbis, na capital paulista. Ele foi internado no Hospital Albert Einstein e, segundo o último boletim divulgado pelo time, o quadro dele piorou. Foram identificados progressão do comprometimento cerebral e também aumento da pressão intracraniana. Ele está na UTI e depende de ventilação mecânica. A arritmia cardíaca é uma condição médica que ocorre quando o coração bate de forma irregular, mais rápida ou mais lenta do que o normal. E este caso do zagueiro Juan, ele traz um alerta. Por qual motivo isso teria acontecido? Qual que é o papel do exercício físico nesta história? Para a gente falar sobre este caso, aqui explicando tudo para a gente pela internet, a presença do cardiologista especialista em arritmias e também marca-passos, que também é doutor pela Faculdade de Medicina da USP e diretor clínico do Hospital Renascentista de Pouso Alegre. Doutor Ricardo Alckmin, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Graziela. Eu agradeço a oportunidade de falarmos sobre esse importante assunto que acometeu esse jogador. Pois é, doutor, é uma situação que a gente fica assim, né? Durante uma partida de futebol, esse jogador, acontece isso com ele, mas ele é um atleta, então eu tenho certeza que as pessoas de casa, a primeira pergunta que elas se fazem, como que isso pode acontecer com um cara que é atleta, tá ali já acostumado com aquele ritmo, né, de jogo? Como que isso teria acontecido? Nós sabemos que a morte súbita é uma ocorrência extremamente frequente. Estima-se que no Brasil isso aconteça algo em torno de 300 mil episódios por ano. Os indivíduos que são mais propensos a esses eventos são indivíduos de mais idade, especialmente acima dos 35, 40 anos, onde o risco de doença isquêmica do coração, que ocorre por entupimento na circulação do coração e ocasiona o infarto, é a causa mais frequente. Mas em indivíduos mais jovens, com menos de 35 anos, o envolvimento genético ganha muita força, principalmente as doenças do músculo do coração ou os distúrbios elétricos. Às vezes a pessoa não tem anatomicamente nenhum defeito, mas o sistema elétrico tem alguma doença. E provavelmente eu imagino que essa seja uma das causas que acometeu esse jogador. Até porque ele é muito jovem, né? 27 anos. Doutor, no caso, né? Às vezes a pessoa nem sabe que ela tem aí algum problema. Já fez exames, mas nunca descobriu. Exercícios físicos, obviamente a gente recomenda, mas você acha que algum excesso pode atrapalhar ou não tem nada a ver? Isso é muito importante. A atividade física é extremamente benéfica à saúde cardiocirculatória, à saúde cardiovascular. Existe uma situação que pode colocar a pessoa sob risco. Na verdade, os pacientes que apresentam alguma doença e praticam atividade física sem antes fazer um check-up, avaliar seu estado de saúde, ver se a sua condição clínica permite que ele pratique atividade física, ele pode estar exposto a alguns riscos. E o outro cenário que pode trazer maior risco é o que a gente chama de atividade física competitiva, que são os atletas mesmo de alto rendimento, de competições profissionais, que têm um regime de treinamento muito mais intenso do que a atividade física cotidiana, que nós fazemos na academia, que nós fazemos no nosso futebolzinho de final de semana, que é um ritmo mais de lazer e não de competição. Então, eu diria que a atividade física, ela é sim uma super importante para o sistema circulatório, benéfico na imensa maioria das situações, mas nesses dois cenários requer cuidado. Quando a pessoa tem fatores de risco para doença cardíaca, como pressão alta, diabetes, obesidade, problemas de colesterol, ou vem de uma família em que o pai, a mãe, algum irmão tiveram doença cardíaca, então essa pessoa precisa estar um pouco mais atenta e ser avaliada com um pouco mais de detalhe, ou então quando ele vai praticar atividade física competitiva, de alto rendimento profissional, mesmo que ele não tenha histórico familiar. O clube, né, o Nacional do Uruguai, ele chegou até a confirmar, né, quando o jogador ele teve esse problema, essa arritmia.
No momento, lá inicialmente, o clube tinha falado, né, que o jogador ele tinha sofrido um desmaio, depois ele foi levado para a ambulância, ele meio que recobrou a consciência ali na ambulância, mas perdeu novamente essa consciência quando ele chegou no hospital. E ele foi imediatamente sedado e estabilizado. E segundo o dirigente do clube, o rapaz nunca teve problemas cardíacos detectados nos exames feitos pelo clube. Quer dizer, o clube ele está ali, né, sempre fazendo os exames periódicos com os jogadores, mas, doutor, no caso, né, desse desmaio, a pessoa recobra a consciência, depois ela desmaia de novo, isso pode trazer sequelas? Isso pode acontecer realmente. Algumas arritmias, elas progridem a sua gravidade se ela não for interrompida. Então a pessoa ela pode começar com um disparo de coração, que não é um disparo assim tão desorganizado, um disparo que, embora seja acelerado, pode ocasionar uma tontura, um mal-estar, mas não totalmente a perda de consciência. A pessoa pode oscilar um pouquinho a consciência, e se aquilo não for interrompido, o processo ele é progressivo, até que realmente o coração não consegue bombear mais sangue, e aí ela perde a consciência de vez. Então esses paroxismos do nível de consciência podem acontecer. Normalmente não acontece. Normalmente as arritmias potencialmente fatais, quando a pessoa cai desacordada, ela só vai recuperar a consciência depois dela ser atendida. Nesse caso, o mais importante é o atendimento médico ali de imediato. O que a equipe médica que atende precisa atender de forma rápida e eficaz, porque a cada minuto a chance dele se recuperar sem sequela diminui. E a sequela ela pode surgir. Pode surgir especialmente a sequela cerebral, do sistema nervoso central, porque o nosso cérebro ele é muito pouco sensível, ou melhor, ele é muito sensível a ficar muito tempo sem oxigenação. A oxigenação cerebral ela não pode ser interrompida. Se nós ficarmos sem oxigenação cerebral, acordado, em pé, por mais de 3, 4 segundos, a gente já passa mal. Se a gente, mais do que isso, não recuperar a circulação cerebral, a gente cai e perde a consciência, que provavelmente aconteceu com esse jogador. E se ele não for recuperado em poucos minutos, ele vai evoluir ou com a morte ou com sequelas. É claro que ele sendo jovem e provavelmente tendo uma circulação ainda que não foi acometida pelo tempo, do ponto de vista de envelhecimento e obstruções, ele tem uma chance melhor de recuperação. Mas ainda assim, mesmo sendo jovem e saudável, se o tempo em que ele ficou em parada cardíaca for muito longa, a chance de sequela aumenta muito. Agora, doutor, sintomas, né? O que a pessoa pode sentir ali para ela entender que ela está tendo uma arritmia? Qual seria aí, quais diagnósticos, né? O que você pode dizer para quem está em casa nos acompanhando? Claro, isso é muito importante. A gente chama de sinais de alerta. Às vezes acontece do primeiro sinal de alerta ser a própria morte súbita. Esse é o pior cenário. A pessoa não teve nenhum chamado, não teve nenhum sinal de que aquilo aconteceria e, infelizmente, a primeira manifestação da pessoa é a parada cardíaca. Mas existe uma probabilidade grande da gente ser avisado ao longo do tempo de que alguma coisa não vai bem. Quando existem sintomas de palpitações, que são as batedeiras do peito, a gente sentindo que o batimento cardíaco ele está anormal, está acelerado, está falhando. Quando nós apresentamos tontura, crises de tontura, se já perdemos a consciência alguma vez, minha mãe já teve um desmaio, caiu, eu encontrei ela acordada na cozinha, o meu irmão outro dia estava jogando futebol e desmaiou jogando futebol. A tontura e o desmaio são muito importantes. E também a dor no peito, principalmente a dor apertada, em queimação, com a sensação de que o peito está sendo sufocado, às vezes irradia para o pescoço e para os braços, é um sinal de alerta importante, e a falta de ar. Então, se a gente puder colocar a luz amarela em palpitações, tontura, desmaio, falta de ar e dor no peito, esses são sinais de alerta importantes. O corpo pode vir a dar sinais, né? Nem sempre a pessoa tem essa chance, né? Exato. Agora, doutor... Em atletas profissionais, diminuiu muito ao longo do tempo passar desapercebido algumas doenças. Por exemplo, uma doença que acometia muitos atletas, que é uma doença
geneticamente herdada e comum, que se chama cardiopatia hipertrófica, em que a parede do coração ela fica mais espessa, ela passou a ser muito detectada nos atletas profissionais, porque eles passam por triagens, por screenings, né? Todo pré-competição sempre tem aquele treinamento antes de começar um campeonato, antes de começar uma disputa, eles passam por um check-up médico e essas alterações elas acabam sendo detectadas. Mas tem algumas doenças que são especialmente elétricas que elas podem ser um pouco traiçoeiras, porque no exame de check-up ela pode não aparecer de forma muito evidente e quando ele se esforça, quando ele está ali no meio de um jogo, de uma competição, e aí sim o curto-circuito desregula completamente o batimento cardíaco, gerando esse tipo de consequência. Agora, doutor, para quem está em casa, eu quero que você deixe aí, né, uma questão assim de prevenção para quem não tem problema hereditário e para quem tem. Seria assim, de quanto em quanto tempo exames? Depende bastante. A gente recomenda aos pacientes que têm muitas comorbidades, né, como eu já citei, hipertensão, diabetes, distúrbios de colesterol, obesidade, sedentarismo, que fumam, que bebem, ou seja, que tem um hábito de vida que não é o recomendável, e esse precisa fazer check-ups periódicos, muitas vezes ele precisa entrar em regimes de tratamento precocemente para evitar complicações mais tardias, e aí as consultas vão ser frequentes. Para um paciente que não tem histórico genético, que é jovem, a gente vai recomendar que ele faça um check-up mais espaçado, começando aí mais ou menos nessa faixa etária, entre 20 e 30 anos de idade, e a partir daí, dependendo dos resultados dos exames, a gente vai espaçando e encurtando essas avaliações. Quando tem distúrbio genético, a gente recomenda que faça a avaliação logo cedo. Então, se o distúrbio genético ele tem alto impacto, por exemplo, ele é filho de um pai que morreu subitamente aos 27 anos. Eu não sei se o esquerdo tem filhos, mas se ele tem filhos com 27 anos e já teve essa complicação, os filhos dele já precisam passar por avaliação desde já, independente da idade. Agora, se não existe um componente genético e a gente eliminou esta variável, aí a gente vai entrar nas medidas preventivas normais, estabelecendo como uma idade de corte para a gente se preocupar um pouquinho mais em não perder tempo acima dos 35 anos, porque é nessa faixa etária que a incidência de infarto começa a aumentar com mais vigor. Lembrando, né, doutor, atividade física e alimentação saudável. Isso aí, hábitos de vida. A gente tem que fazer a nossa parte. Existem alguns fatores de risco que a gente não consegue modificar. Por exemplo, o sexo masculino ele adoece mais do coração do que o sexo feminino, principalmente antes do climatério, antes da menopausa. A herança genética a gente não consegue modificar. Algumas coisas a gente não consegue modificar. Mas tabagismo a gente modifica, obesidade a gente modifica, sedentarismo a gente modifica. E pressão alta e diabetes a gente não consegue eliminar muitas vezes, mas a gente consegue controlar. Então, os fatores de risco que são modificáveis é nosso papel como cidadão, preservar a nossa própria vida. A gente não pode ficar achando que o tempo vai passar para os outros e não vai passar para a gente. Ele passa para todo mundo e a gente tem que estar atento a isso. Que bom que o tempo passa para todo mundo, né, doutor? É isso que a gente quer, que esse tempo aí ele vá passando para todo mundo, mas que ele passe bem, né, doutor? É isso mesmo. Agora, é claro que a gente está aqui falando de um jogador de futebol, mas você, doutor Ricardo, você já atendeu pessoas de todas, né, as classes, de todas as profissões. Não é só o atleta que ele está ali, como se diz, no caso desse jogador, ele está ali sempre atento à saúde e acabou sofrendo isso. Então, imagina a pessoa que, às vezes, por um desleixo ali, até acaba de prestar atenção na própria saúde, né, doutor? Olha, isso não é raro, isso não é raro. E muitas vezes a pessoa, ela dá um estalo e fala assim, nossa, preciso mudar minha vida. Preciso emagrecer, fazer atividade física. E aí ele começa a fazer de uma forma mais assim, não apenas amadora, mas sem muita orientação. E aí ele começa a se expor ao risco. Nós tivemos recentemente numa maratona do Rio uma morte que ocorreu lá durante a maratona. Nós já tivemos outros exemplos na própria corrida de São Silvestre, mas se nós formos
em atividades amadoras, que não precisa ser necessariamente uma competição, vez por outra, jogando futebol, jogando beach tênis, batendo um circuito de bicicleta, fazendo um esporte, uma natação. Existem, vez por outra, a gente ouve. E nós que trabalhamos nessa área, infelizmente, continuamos recebendo notícias, não só aqui do nosso serviço, mas de colegas de outras regiões do Brasil e do mundo, de pessoas que infelizmente sofreram episódios graves como o desse jogador, mas às vezes não conseguindo se recuperar e morrendo naquela atividade. Então é importante, não podemos desesperar e achar que está todo mundo sob o mesmo risco que ele, mas é importante a gente entender as limitações do nosso organismo, a necessidade de termos hábitos de vida, de passarmos por avaliações médicas periódicas e estar atento aos fatores de risco e à herança familiar. Tá certo, então. Muito obrigada, doutor Ricardo Alckmin Teixeira, cardiologista. Obrigado por ter participado aqui com a gente hoje, viu? Foi um prazer, eu que agradeço e vamos torcer para que ele se recupere da melhor forma possível. É isso aí, todo mundo torcendo então pela recuperação do Juan Izquierdo, zagueiro do Nacional do Uruguai,